Olá, pessoal. Nesse momento eu gostaria de estar falando para vocês. Meu nome é Eliane, eu sou estudante de pedagogia pela Faculdade Uninter, no Polo do Eldorado, em Contagem, Minas Gerais. E eu quero terminar o assunto que ficou pendente, né, para estar finalizando, da nossa explicação sobre a terceira habilidade da língua, que é a leitura. Então, nós vamos estar falando aqui agora sobre a questão. Mas, afinal, ler significa necessariamente ler um livro? O que você acha? Muitas pessoas, quando a gente fala assim, você não gosta de ler, por que você não gosta de ler, né? Às vezes alguém fala assim, do nada a pessoa solta, quando ela escuta que alguém é estudioso, por exemplo, aí alguém solta uma assim, eu não estudo porque eu não gosto de ler. Eu não leio livro porque eu não gosto de ler. Eu tenho preguiça de ler. Mas a gente bem sabe, né, que leitura não está ligado necessariamente, exclusivamente, só no ato de ler um livro. Para a gente poder entender e quebrar esse paradigma, teremos que esclarecer alguns tabus. Então, gente, embora sempre que falamos de leitura, o que nos vem à mente sejam livros, a atividade de leitura é muito mais corriqueira na nossa vida do que a leitura de um livro, propriamente dito. Lemos em nosso dia a dia textos de diversos gêneros textuais, que podem conter desde poucas palavras ou uma sentença até milhares de palavras que formam milhares de sentenças. Lemos rótulos em embalagens, receitas para a preparação de alimentos, instruções em aparelhos eletrônicos, bulas de remédios, propagandas em várias mídias e muitos outros. Então, gente, o brasileiro foi educado, infelizmente, a não gostar de ler, né? Então, a nossa cultura, infelizmente, a nossa cultura é uma cultura que não é associada à leitura, principalmente os jovens. E eu tenho notado que isso surge lá da infância, sabe? Porque quando eu vejo os jovens chegando no primeiro ano do segundo grau, não sabendo fazer um texto, não sabendo elaborar uma redação, não sabe mesmo, até mesmo fazer elaborar, criar uma frase sobre determinado assunto. Isso é muito triste, viu, gente? A gente vê, assim, um aluno, às vezes é um jovem tão bonito, uma moça tão bonita, quando abre a boca, não sabe falar sobre assunto nenhum, né? E por que a gente vê isso? A gente nota que quando uma pessoa não sabe conversar, ela não sabe se expressar, muitas das vezes, é porque a pessoa não gosta de ler. O ato da leitura, ele traz conhecimento para a nossa vida. A gente sai do nosso mundinho e começa a viajar por várias áreas, do mundo, né? Se eu quero conhecer sobre, por exemplo, se eu quero conhecer sobre, por exemplo, eu sou estudante de pedagogia, eu gostaria de me especializar em educação especial. Eu vou ter que gostar de ler, eu vou buscar ler assuntos, livros que falam sobre educação especial. Lá na educação especial,
eu gosto de trabalhar com crianças autistas. Eu vou trabalhar, eu vou pesquisar tudo que fala sobre, sobre essa a educação, né, para crianças autistas, não é mesmo? Então, e tem a questão também, que eu vejo também, a questão do orgulho, né? Às vezes você pergunta para um jovem e ele fala que lê, sendo que mentira, né? Quem convive com a pessoa sabe que não é, que não lê. Para provar isso, que a pessoa, que o jovem não lê, é você pedir ela, né, para estar fazendo uma redação, né? A professora fica assim, de queixo caído. Bora lá, né? Cada um desses gêneros tem características que lhes são próprias, e as pessoas sabem muito mais do que imaginam sobre esses textos. Então, às vezes a pessoa fala que não gosta de ler, mas ela lê sim. Ela lê bula de remédio, ela lê uma propaganda, ela lê um folder de promoções no supermercado, ela lê uma cartilha, ela lê uma carta, ela lê, se ela está na missa, se ela está no culto, ela vai ler no telão, ou na própria Bíblia, ou no próprio folheto, a mensagem que o padre ou que o pastor for falar. Então, assim, são diversos gêneros textuais que nós lidamos, né, diariamente. Eu quero fazer um bolo, eu vou o quê? É mais que normal, né? Eu vou ler uma receita. Se eu não sei, se eu quero pegar uma receita diferente, eu falo por mim porque eu faço isso. Estou citando esse exemplo porque eu faço. Eu vou no Google pesquisar uma receita bem prática de uma coisa que me deu vontade de comer, mas mesmo eu pesquisando aquele ali, vamos supor, bolo de milho, que foi a última vez que eu pesquisei. Eu já faço bolo de milho, mas eu queria fazer um bolo diferente. Mesmo eu estando ouvindo o que a pessoa está explicando ali naquele canal sobre a receita do bolo de milho, eu vou ter que pegar e escrever, né, no meu caderninho de receita, a receita do bolo de milho. Aquela receita, aquele jeito de estar fazendo aquela receita, de estar escrevendo, aquele texto ali é um gênero textual diferente de uma outra leitura, de uma outra escrita que eu fizer, entendeu? Conhecimento dos gêneros textuais faz com que o leitor tenha expectativas a respeito do que vai ler, né? Gênero textual. Eu vou procurar um livro que fala sobre finanças. Então, a gramática, a leitura daquele livro é diferente do que se eu fosse ler um livro sobre romance, né? Essas expectativas se referem não somente ao conteúdo do texto, mas também à sua estrutura gramatical, que eu estava falando, ao seu vocabulário e ao seu formato visual. Basta olhar para um papel e ver que o que está escrito até se constitui uma receita de bolo, por exemplo, que geralmente apresenta um padrão próprio de distribuição na folha de papel, né? Já é um ato meio que mecânico, né? Já se sabe que primeiro vem os ingredientes, depois vem o preparo, né? Vem tudo separadinho, ingredientes, preparo. Se for um bolo com recheio, tem um recheio. Se for a cobertura, tem a cobertura. Se for uma torta, vai explicando, né? Então, a gente já sabe que eu vou pegar uma receita de bolo, vai vir primeiro o quê? Os ingredientes. Primeiro eu tenho que saber o que eu vou usar para me providenciar. Depois eu tenho que saber como que eu vou preparar aquele bolo, né? Vejamos três elementos que dão identidade ao texto segundo Ebersold e Field, em 1997. Organização da informação, estrutura gramatical e vocabulário, né? Esses três elementos que compõem um texto segundo
esse pesquisador aqui falado. Então, gente, para poder provar isso que eu estou falando, né, que sobre as pessoas acharem que o ato da leitura está ligado propriamente só à leitura de livros, eu também fiz uma pesquisa no Google para saber a respeito do assunto da leitura, né? Como, né? Umas perguntas interessantes que eu vi no Google, e que assim, me acrescentou muito, e eu acredito que vai acrescentar muito para você, para a sua vida, e para o seu conhecimento, para a sua casa, né? Eu acredito que vocês vão gostar. O que foi? O que foi? Bom, gente, então a primeira pergunta que eu achei muito interessante, se eu não me engano, são 10 perguntas, tá? Qual a importância da leitura em nossas vidas? Né? Que é o tema do projeto que eu estou fazendo. Isso aqui que eu tirei no Google, tá, gente? Eu copiei do Google. Além de aumentar o conhecimento, o hábito da leitura aprimora o vocabulário e ajuda na construção textual. Um ato de grande importância para a aprendizagem do ser humano. A leitura, além de favorecer o aprendizado de conteúdos específicos, aprimora a escrita. Muitas pessoas não entendem isso, gente. Muitas pessoas não sabem escrever porque elas não gostam de ler. Como que eu vou ser um bom escritor se eu não gosto de ler, entendeu? Para eu aprender a escrever, eu tenho que aprender a gostar de ler, né? A leitura é algo importante na vida do ser humano. Ler estimula a criatividade, trabalha a imaginação, exercita a memória, contribui com o crescimento do vocabulário e a melhora da escrita, além de outros benefícios, né? Esses outros benefícios eu vou estar falando em um outro vídeo, tá bom? Outra pergunta para nós. Quais os benefícios da leitura? A leitura desenvolve a concentração, o foco seletivo e a imaginação, ajudando a manter o cérebro saudável e jovem. Além disso, também melhora a memória e ajuda a prevenir o Alzheimer. Gente, isso aqui é muito importante. Muitas pessoas não dão valor a esse ato, assim como o músculo tem que ser exercitado para ele não enrijecer, para a pessoa não adquirir doenças, o cérebro também precisa ser exercitado. O cérebro é como um músculo, né? Ele precisa ser exercitado. Então, se a gente não exercita o cérebro, na medida que a gente vai envelhecendo, ele vai mesmo enrijecendo. É natural que isso aconteça com todas as pessoas, né? Com todos os seres humanos que envelhecem. Isso é uma coisa, um acontecimento natural. Todos nós vamos passar por isso. Mas pode ser uma melhora, entendeu? Pode prevenir. Não que anula a possibilidade de ter, mas ajuda a prevenir o Alzheimer. Uma pessoa que gosta de ler, que estimula o cérebro, entendeu? O que a leitura desenvolve? Por si só, a leitura aumenta a imaginação, desenvolve a capacidade criativa, promove melhorias na habilidade linguística,
trabalha as emoções das crianças e as ajuda a aprimorarem suas habilidades comunicativas. Então, gente, a leitura, ela desenvolve a capacidade criativa, né? Trabalha as emoções das crianças. Imagina se trabalha as emoções das crianças e os jovens. Os jovens precisam ler, os jovens precisam adquirir conhecimento. Os jovens, gente, muitas das vezes erram por falta de conhecimento, né? Muita coisa poderia ser evitada. O que podemos falar sobre a leitura? Segundo o Dr. Drauzio Varela, o ato de ler estimula diversas áreas do cérebro humano, sendo um dos mais complexos exercícios. Durante a leitura, a compreensão, o poder de síntese, o conhecimento, o desenvolvimento intelectual é aprimorado e a cada leitura o conhecimento é expandido. Quanto mais eu leio, mais eu tenho vontade de ler, de conhecer. O mundo é cheio de coisas novas para a gente conhecer. E a gente não vai conhecer apenas só de estar presente em determinado lugar. Muitas das vezes a gente pode conhecer lugares, pessoas, histórias de pessoas que já passaram, que já viveram, né? A história do Brasil, gente, todo mundo deveria conhecer a história do Brasil. A gente viaja na imaginação sem sair do lugar. Isso é maravilhoso, né? Próxima pergunta. Como a leitura pode nos ajudar a vencer na vida? Tem gente que pergunta, o meu trabalho não precisa de ler. Eu não gosto de ler porque ler para mim não dá dinheiro, né? Porém, conter um bom vocabulário não é a única maneira de vencer na vida, pois é preciso ler e compreender para poder opinar, criticar e modificar situações. Então, o ato de somente ler, né, ter um bom vocabulário, não significa tudo. Eu tenho que ter um bom vocabulário, mas eu tenho que saber entender o significado das palavras para poder estar opinando, criticando, né? Criticando num bom sentido. Nós temos que ser seres críticos. A leitura permite ao homem se comunicar, aprender e até mesmo desenvolver, trabalhar suas dificuldades. Muitos de nós temos muitas dificuldades e eu vejo que através da leitura a gente vence tantas barreiras, tantos obstáculos. Uma pessoa que é tímida e lê sobre o assunto da timidez, ela vai conseguir vencer tanta coisa nessa área, mas a pessoa fica fechada no seu mundo ali e ela não quer sair do casulo. A gente cresce, a gente cresce em comunidade, a gente cresce com os outros, ninguém cresce sozinho. Nós precisamos uns dos outros para a gente crescer. O que acontece com uma pessoa que lê muito? Ler também faz com que a receptividade à linguagem aumente no cérebro, o que facilita na hora de aprender um idioma novo, por exemplo. Você fica mais inteligente quando lê muito e também melhora a escrita e seu vocabulário. Gente, a pessoa que lê muito, isso aqui também eu não sabia, né? Depois que eu li essa resposta dessa pergunta, eu achei muito interessante. Desculpa. A pessoa que lê A pessoa que lê muito, ela tem mais facilidade de aprender um outro idioma. E pesquisando, né, sobre isso, no início desse curso que eu falei sobre como a gente, como a linguagem é adquirida do ser humano, e lá eu falei sobre questão de como que a gente vai aprender outra língua se a gente não aprender a própria gramática da nossa língua materna, né?
Então, a pessoa que lê muito, gente, ela vai ter mais facilidade de estar aprendendo outra língua. Por quê? Porque ela vai conhecer, lendo, a gente conhece muitas palavras, e a gente vai saber o significado de muitas palavras. Então, quando eu for aprender outra língua, eu não vou ter tanta dificuldade como uma pessoa que não lê, não gosta de ler, não lê nada, entendeu? O que a leitura faz com o cérebro? Os benefícios da leitura não atuam no nosso cérebro apenas no presente. Às vezes a pessoa pensa só no presente. Aliás, eu tenho visto, gente, que, né, já que a gente está falando sobre a importância da leitura nas nossas vidas, eu estou falando para um público jovem, né, que é alunos do ensino médio, eu vejo muito, gente, que os jovens, eles não se importam no investimento futuro. Eles só pensam no presente, só pensam naquilo que eles vão receber para poder usar ali no presente. Então, deve ser ensinado, deveria ser ensinado isso para os jovens, né? Tanto os professores como os pais, que os jovens, eles têm que pensar no futuro, eles têm que investir em estudo, eles têm que investir em conhecimento, eles têm que aprender a gastar o dinheiro deles, eles têm que aprender a gastar o tempo deles. Muitos jovens hoje não têm nada porque não pensaram no futuro, só pensam no presente, no prazer do presente, no que ele vai ganhar no presente. Segundo a professora Aline, quando lemos, melhoramos o funcionamento cerebral, o que ajuda a atrasar sintomas de doenças como demência e Alzheimer. Ela destaca que inúmeras pesquisas comprovam o aumento das conexões neurais durante a leitura. Então, durante a leitura, essa professora aqui, ela comprova que ela viu que inúmeras pesquisas que ela andou lendo, estudos comprovam que há um aumento de conexões neurais quando estamos lendo, né? E isso traz muito benefício para as nossas vidas. Como o meio digital afeta a leitura em nossas vidas? Precisa ser aprendida e gravada na memória. Diferentes formas de leitura resultam em mecanismos cerebrais diferentes. O meio digital penaliza um desses mecânicos, a cognição lenta, representada por pensamento crítico, reflexão, imaginação e empatia. Tudo aquilo que Rolf chama de leitura profunda. Então, a leitura digital, gente, ela não traz tanto benefício como uma leitura num livro, né? É mais diferente, principalmente que a leitura digital, falando do aplicativo do WhatsApp, muitas pessoas escrevem muito errado, muito errado. Tem vezes que eu tenho que ler algo que a pessoa me perguntou, me mandou, várias vezes, porque a pessoa não coloca pontuação, às vezes ela abrevia ali, ela coloca uma palavra ali muito esquisita, uma gíria, bem difícil, viu? Até mesmo no Facebook. As pessoas escrevem mal porque não sabem ler, porque não têm a cultura, o hábito de ler. Quando nós começamos a ler, nós vamos ver como as palavras escrevem de maneira correta, né? Nós vamos começar a observar o jeito de escrever, como se escreve determinada palavra. Então, eu vou lendo aquela palavra várias vezes e eu vou gravando no meu cérebro como escreve aquela palavra. Por exemplo, pássaro, pássaro, pássaro escreve com S e é com dois S's. Coração é com C cedilha, né? Embora a linguagem seja dita de uma forma, na escrita é totalmente diferente.
Eu falo coração, tem o som do S, do são, né, com S, mas não, é o C cedilha. Então, se a pessoa não tem essa cultura, a pessoa é muito triste. Nós temos muitos analfabetos funcionais. O que a leitura tem representado para você? A leitura em si abre a mente do indivíduo. Ela o permite viajar para mundos paralelos e fazê-lo viver novas experiências. Eu digitei ali errado, escrevi moscas, misericórdia. A leitura traz consigo muitos benefícios. Para mim, por exemplo, serviu de grande apoio para que aprendesse sobre a escrita, através daí que comecei a identificar todos os meus erros. Também para mim, eu comecei a saber conversar mais depois que eu comecei a ler mais livros, gente. Eu sou um exemplo disso, eu sou prova de que tudo isso que eu estou falando é verdade. Eu era uma pessoa que não gostava de ler, eu era uma pessoa que não gostava de estudar, e eu não sabia conversar, não sabia dialogar, debater sobre assunto nenhum. Para tanto, eu era fechada, eu era calada, né? Ainda sou, mas eu era muito pior. Não sabia conversar nada. Como se chama uma pessoa que gosta de ler? Chama bibliófilo, colecionador ou amante de livros. Um termo habitualmente usado para designar uma pessoa que gosta de ler. É alguém que não só gosta, mas gosta muito de ler. Como se encanta com o aspecto dos livros, o cheiro do papel, a tinta, o toque das cores. É uma pessoa que é apaixonada por leitura, né? Ela é chamada de bibliófilo. Próxima pergunta. Quem lê muito? Pesquisas científicas provam que pessoas que leem mais possuem um vocabulário maior e mais rico, além de terem melhores habilidades verbais, como fala e escrita, que eu estava falando agora há pouco. O ato de você ler mais faz com que você tenha um maior vocabulário e saiba como utilizar melhor as palavras. Quando eu leio, quanto mais eu leio, mais eu vou aprender a utilizar melhor as palavras. A leitura ajuda em tudo, gente. A leitura vai me ensinar a conhecer outros mundos, outros assuntos, né? A gente nunca vai saber de tudo na vida, mas eu posso me interessar mais por um assunto do que outra pessoa. Uma pessoa pode gostar de música, eu gosto de dança. Uma pessoa gosta de uma atividade mais assim, que traz mais adrenalina. Uma pessoa gosta de escalar montanhas, né? Então, assim, cada um de nós temos uma habilidade, cada um de nós gostamos mais de algo do que o outro. Ninguém é igual a ninguém. Todos nós, para tanto, todos nós temos o quê? As nossas digitais. Ninguém tem a digital igual a minha. A sua digital é outra. Você gosta de outra coisa, né? Eu posso gostar de sorvete e o meu marido pode também gostar de sorvete, mas ele gosta de uma maneira diferente da minha. Entendeu como? Então, nós vamos nos aprimorar naquele assunto, mas aí está a questão: como que eu vou descobrir isso? Como que eu vou descobrir de que eu mais gosto? Como que eu vou descobrir isso? Eu vou descobrir praticando, tentando. Se eu ficar quieta, parada, eu nunca vou descobrir nada na minha vida, né? Eu tenho que sair do meu mundinho,
Tem tanta coisa para a gente descobrir, tem tanta coisa que a gente pode conhecer, não somente viajando, não somente pegando avião, indo para lugares diferentes, mas lendo um livro. Um bom livro, viu, gente? Um bom livro. E sem esquecer, leitura não está ligado somente ao ato de ler um livro. Nós lemos a todo momento na nossa vida. Mas quando nós lemos um livro, nós assimilamos mais o vocabulário daquele livro, a gramática, a maneira correta de falar, de escrever, de pontuar. Nós vamos aprendendo isso com a prática. Então, resumindo tudo, aprendemos que quem lê desenvolve seu vocabulário, né? Quem lê desenvolve seu vocabulário. Quanto mais eu leio, mais eu aprendo a falar. Quanto mais eu leio, mais eu aprendo a escrever. Quem lê tem uma melhora na sua dicção, né? Na sua fala. Quem lê tem mais chances no mercado de trabalho. Ler e conhecer, né, o vocabulário, como eu já havia explicado, e saber o significado daquelas palavras para que eu possa debater sobre aquele assunto. Quem lê tem menos chance de ter problemas como Alzheimer. Quem lê descobre o mundo à sua volta. Quem lê tem opinião própria. Gente, eu vejo muito no Facebook pessoas que não têm opinião própria. A pessoa concorda com tudo que o outro fala. Nós temos que ser pessoas que têm opinião própria. Então, é muito triste a pessoa não saber formar suas palavras, não saber ter sua opinião, né? Por exemplo, o mundo está falando sobre a legalização do aborto que aconteceu lá na China. Muitas pessoas não sabem falar sobre esse assunto porque não aprofundaram nesse assunto, não tem conhecimento para falar sobre esse assunto. Então, a pessoa concorda com tudo que o outro falar. Se a pessoa falar que isso é normal, a pessoa vai concordar que é normal, porque ela não leu. Gente, o maior interessado em que a gente não leia, que a gente não adquira conhecimento, é o inimigo das nossas almas, né? Quem lê desfruta de um hábito muito saudável. As pessoas que leem, isso é comprovado cientificamente, as pessoas que leem têm uma vida mais saudável. Uma vida mais saudável. Uma leitura boa, tá, gente? Não leitura que leva a pessoa para o buraco. Porque tem umas leituras que são assim, não sei onde que saem essas leituras, assim, totalmente malignas, que assim, torcem a mentalidade da pessoa. Mas uma leitura saudável, de um autor equilibrado, uma pessoa madura, experiente na vida, isso traz saúde para a pessoa, uma boa leitura, né? Tem gente que pega um livro, vai para um parque ler, vai, por exemplo, quando eu viajo, eu sempre, todas as vezes que eu viajo, eu levo um livro comigo para ler. Eu posso estar indo para um congresso que eu levo um livro. Eu aproveito as horinhas vagas de descanso e vou ler, nem que seja uma página, 2 páginas naquele dia, no livro ali mesmo. Então, assim, a gente aproveita as horas vagas. Se eu estou no ônibus, né, que a gente gasta muito tempo dentro do ônibus, embora o ônibus balance muito, né, pelo menos assim um pouquinho dá para ler. Por que não ler um livro? Tem gente que lê tanta besteira em revistas que a pessoa não está acrescentando em nada na vida da pessoa, ela fica lendo revista para saber da vida dos outros, por exemplo, dos artistas, né? Aquilo ali não acrescenta em nada.
não vai trazer conhecimento nenhum. Você fica sabendo da vida dos outros, que o outro tem, que você não tem, e ficar aquele comparativismo. Que eu acho isso muito horrível na vida da pessoa. Ficar se comparando com a outra pessoa que tem um padrão de vida muito mais elevado que o nosso, e né, vem aquela sensação de indignação, por que ele pode ter e eu não posso ter. Então a gente tem que saber buscar os melhores livros, os melhores autores, né? E as editoras também, que tem editora que edita livro muito ruim mesmo. Tem sites que entregam livros muito rápido, por exemplo, não estou fazendo propaganda não, né? Não estou ganhando para isso, mas eu vou citar alguns exemplos de sites que eu já comprei. Na Amazon, eu já comprei livro e eles entregaram muito rápido. Se eu não me engano, foram menos de 5 dias. Tem outros sites também. Tem a leitura, né? Então é isso, gente. Então hoje nós estamos encerrando a terceira habilidade da língua, que é a leitura. E eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês possam comentar aí abaixo do vídeo se você gostou, o que você achou, tá bom? E muito obrigado por você ter participado até esse momento. Continuaremos no nosso próximo vídeo. Não. Então, gente, nós continuaremos. Eu vou fazer o outro vídeo, né? Da quarta habilidade da língua, que é a fala, tá bom? Quarta habilidade da língua, que é a mentira, não é a fala, é a escrita. A quarta habilidade da língua, a escrita. Nós vamos falar sobre a escrita na última habilidade. E depois nós vamos ter outros vídeos. Nós vamos ter uma videoconferência que eu vou fazer com os convidados. E eu espero que todos vocês possam assistir o vídeo e possam também gostar, né? Muito obrigado por vocês terem participado até esse momento. Muito obrigada. Tchau para vocês todos.